Olá, vamos para mais uma resenha científica. O artigo de hoje tem o título: Os cavalos podem perceber a equitação de maneira diferente, dependendo da maneira como eles expressam um baixo bem-estar no estábulo. É um artigo de Rouet e colaboradores, que são pesquisadores da universidade na França. Então, o bem-estar animal é um conceito multidimensional, que inclui interação entre os componentes físicos, fisiológicos e afetivos dos animais. Como em outros animais de fazenda, o estudo de indicadores comportamentais pode ser usado para detectar alterações do bem-estar dos cavalos. Pelo menos 4 indicadores comportamentais principais foram identificados como permitindo interferir a experiência de estados internos negativos em cavalos que vivem em baias. E são eles: estereotipias, comportamentos agressivos em relação ao ser humano, postura retraída refletindo a falta de resposta no ambiente e a postura de alerta, que é um alarme indicativo de hipervigilância no cavalo. Então, hoje em dia, um grande número de cavalos está envolvido em atividades de equitação. Embora ser montado possa ser percebido como aversivo e às vezes exceder as capacidades mentais e também físicas dos animais, inúmeros fatores relacionados à equitação têm sido associados a uma percepção negativa dessa prática pelos cavalos. Então, no entanto, a relação direta entre o estado de bem-estar comprometido no estábulo e o estado afetivo do cavalo quando montado tem recebido pouca atenção. Alguns estudos demonstraram que os efeitos das condições de alojamento, por exemplo, baia versus pasto, e também manejo animal no comportamento e nas respostas ao estresse fisiológico de cavalos durante a atividade de equitação, indicam a relação entre os dois. Então, 3 tipos de indicadores eles podem permitir que o estado afetivo do cavalo seja inferido durante a montaria. O primeiro deles diz respeito aos indicadores comportamentais e aos posturais. O segundo é uma avaliação qualitativa do comportamento. E o terceiro envolve o estudo das características de locomoção que podem oferecer insights sobre esses estados afetivos do cavalo. Então, o objetivo desse estudo ele foi investigar as relações entre 4 expressões comportamentais e posturais de um estado de bem-estar comprometido em baias, seja eles estereotipias, comportamento agressivo em relação ao humano e posturas retraídas ou de alerta, e o estado afetivo do cavalo enquanto esse cavalo é montado. Então, no material e métodos, o estudo foi realizado em uma escola de equitação na França e incluiu 43 cavalos clinicamente saudáveis, sendo 30 animais castrados e 13 éguas, com idade média de 12,8 anos. Eles foram alojados em baias de aproximadamente 9 metros quadrados. Então, esses cavalos foram alimentados com 2 refeições de feno por dia, 4,5 kg de feno por refeição, na parte da manhã e à noite, e ração 3 vezes ao dia, de acordo com a condição corporal. Então, a água ela foi fornecida à vontade por bebedouros automáticos com válvulas de pressão, e todos os cavalos tiveram contato visual com animais, com os outros cavalos, a partir da abertura das portas das baias. Tá? Então, eles eram soltos aproximadamente 1 hora por semana em piquetes de areia individuais para um exercício livre, e eles foram montados em 3 disciplinas diferentes: adestramento, salto ou equitação, durante mais ou menos 5,7 mais ou menos 0,1 hora por semana por cavaleiros profissionais. Então, a avaliação dos 4 indicadores comportamentais e posturas que refletem um estado de bem-estar comprometido foi realizada nas 6,5, mais ou menos 0,9 semanas antes da sessão de equitação, usando um método de amostragem por varredura. Esses cavalos foram observados durante 10 sessões de 90 minutos, 2 sessões entre 9 e 10h30 da manhã, 10h30 e meio-dia, meio-dia e 1h30, 1h30 e 15 horas, 15 horas e 16h30, que foram distribuídas aleatoriamente em 9,7 mais ou menos 0,1 dias. Tá? Então, um máximo de 2 sessões de observação diferentes por dia foi realizado e 12 observações por cavalo foram registradas por sessão, sendo essas sessões de 7 minutos entre 2 observações do mesmo cavalo. Então, o número médio final de observações por cavalo foi de 90,8, mais ou menos 2,5, e as variações decorreram da ausência do cavalo ou da presença do tratador na baia no momento da observação. Então, o observador experiente em etologia equina conduziu as observações, caminhando lenta e silenciosamente pelo corredor central do estábulo. Então, esse observador olhava para o cavalo por uns 5 segundos e registrava se o animal expressava um dos 4 indicadores comportamentais e posturais de um estado de bem-estar comprometido. Então, as descrições dos 4 indicadores comportamentais, também posturais, foram apresentadas. Então, são elas: primeiro, estereotipia, que era o cavalo engolir ar, caminhar na baia, lamber, morder de forma compulsiva o ambiente, fricção dos dentes e outros movimentos repetitivos, como balançar a cabeça, por exemplo. Então,
Uma pesquisa comportamental também foi realizada com o instrutor de equitação, responsável pelos cavalos, para obter uma visão interativa do comportamento de cada animal em diferentes contextos de equitação ao longo do tempo. E a pesquisa foi composta então por 3 questões formuladas para serem de fácil compreensão para o profissional da área e ao mesmo tempo serem baseadas na literatura científica. Então, na escala de 0, onde o comportamento nunca é expresso em situações de equitação, até 3, onde o comportamento é muito frequentemente expresso em situações de equitação. Então, foi usada para avaliar o nível de expressão de cada comportamento do cavalo. Então, 30 dos 43 cavalos foram selecionados aleatoriamente para a sessão de equitação padronizada e todos foram testados uma vez entre janeiro e março de 2019. Então, a sessão de equitação padronizada ela ocorreu entre 8 e 9 da manhã, antes da chegada dos cavaleiros habituais dos cavalos, em uma pista coberta de aproximadamente 20 por 50 metros, localizada na área de equitação da escola e conhecida pelos cavalos. Tá? Então, nenhum outro cavalo estava presente na área de teste no momento da avaliação. E cada cavalo ele foi montado pelo mesmo cavaleiro experiente e o mesmo equipamento foi utilizado para todos os cavalos. Então, o cavaleiro ele tinha um chicote, mas não usava, nas mãos, mas não usava. Tá? Também ele usava esporas. Então, os cavalos eram montados diariamente com equipamentos idênticos e foram acostumados ao uso de chicote. Então, após ser conduzido para a arena, o cavaleiro aquecia os cavalos no passo e no trote por mais ou menos 7 minutos e meio antes de começar a sessão propriamente dita. Então, a duração média da sessão de equitação foi de 7,9 minutos e incluiu 2 partes. Primeiro, a avaliação da locomoção do cavalo, os movimentos da coluna do cavaleiro e, em seguida, a avaliação dos indicadores de comportamento e posturais do cavalo. Tá? Mais aquele teste de comportamento. Então, indicadores comportamentais e posturais que refletem estados aversivos foram levados em consideração, como é o caso de sopros ao caminhar, empinar, correr, balançar a cabeça, comportamentos anormais na boca, como é o caso de ficar abrindo a boca, rangendo os dentes, balançar a cauda, andar com a cauda levantada, posição assimétrica da orelha, etc. Então, os resultados. Os cavalos que apresentavam estereotipias na baia não diferiram dos cavalos sem estereotipia em nenhum dos comportamentos avaliados na pesquisa. Então, cavalos agressivos em baias, eles pontuaram significativamente mais alto em relação ao desconforto e aos comportamentos defensivos na pesquisa do que os cavalos não agressivos. E eles também tenderam a obter uma pontuação mais alta em relação aos comportamentos relacionados ao medo ou ansiedade do que os cavalos não agressivos. Então, os cavalos não agressivos, eles diferiram dos cavalos agressivos em relação à relutância em avançar. Então, a expressão da postura retraída na baia foi correlacionada positivamente com relutância em avançar e não foi correlacionada com outros comportamentos da pesquisa, ou seja, aquele cavalo que era muito retraído e também tinha mais dificuldade em avançar durante a sessão de equitação. Então, a expressão da postura de alerta ela não foi correlacionada com nenhum dos comportamentos avaliados durante o teste de equitação. E entre os indicadores comportamentais e posturais que refletem estados aversivos durante a sessão de equitação, nenhum cavalo empinou ou bufou ao caminhar e apenas 2 cavalos empinaram e fugiram. Tá? Então, assim, esses comportamentos não puderam ser analisados estatisticamente, então eles não foram avaliados. Então, a expressão de estereotipias apresentou uma correlação positiva com a cauda levantada durante a sessão de equitação. Então, os cavalos que tinham estereotipias levantavam mais a cauda durante a sessão de equitação. A expressão de comportamentos agressivos em relação aos humanos também apresentou correlação positiva com movimentos do cavaleiro e com o padrão de locomoção do cavalo no galope. Então, os cavalos agressivos se mostraram acelerações dorsoventrais significativamente maiores do que os cavalos não agressivos. A expressão de postura retraída nas baias não foi relacionada a nenhum indicador de estado afetivo ou movimento do cavaleiro. Tá? E a expressão da postura de alerta ela apresentou correlação positiva com posição assimétrica da orelha do cavalo. Então, já partindo para a discussão, os cavalos estereotipados e também os hipervigilantes em baia, eles mostraram mais indicadores comportamentais e posturais de estados afetivos negativos quando montados pelo cavaleiro do que os cavalos não estereotipados e menos hipervigilantes. Então, comparados com os cavalos não agressivos, cavalos agressivos com humanos obtiveram uma pontuação mais alta em relação à expressão de desconforto e comportamentos defensivos da pesquisa, e mostraram um padrão específico de locomoção a um galope durante a sessão de equitação, o que impactou direto no movimento da coluna do cavaleiro. E, finalmente, quanto mais indiferentes os cavalos estavam nas baias, que é aqueles animais de postura retraída, maior era a pontuação para a relutância em avançar nesses cavalos. Então, cavalos estereotipados em baias pareciam experimentar um estado afetivo mais negativo durante a sessão de equitação
do que aqueles cavalos não estereotipados. E, na verdade, eles expressaram mais frequentemente o porte de cauda levantado, que foi descrito como indicador de estresse ou de medo em várias condições, tanto em cavalos não montados quanto em cavalos montados. Então, os resultados do presente estudo eles sugerem que cavalos estereotipados em geral apresentariam maior sensibilidade ao estresse. Então, a sessão de equitação pode ter sido percebida como um evento estressante para os cavalos estereotipados e provavelmente, em parte, porque nenhum outro cavalo estava presente na arena e porque eles foram montados por um cavaleiro desconhecido. E esses resultados eles sugerem conclusões semelhantes em relação ao estado afetivo quando montados para cavalos que expressam hipervigilância. Então, cavalos agressivos para humanos apresentaram pontuações mais altas para ocorrência de desconforto e comportamentos defensivos e medo ou comportamentos relacionados à ansiedade na pesquisa do que os cavalos não agressivos. E o estado afetivo negativo de cavalos agressivos durante a sessão de equitação, eles foram refletidos por meio de um padrão de locomoção específico, caracterizado por uma maior aceleração do osso ventral no galope em comparação com os cavalos não agressivos. Então, a agressividade ela reflete uma relação pobre entre humanos e animais e, portanto, ela pode ser concebível que cavalos agressivos também possam experimentar um estado afetivo negativo quando montados. Então, esse estado afetivo negativo ele pode resultar da experiência de dor crônica nas costas, já que a expressão de agressividade para um humano foi associada a danos vertebrais espalhados por até 2/3 das colunas dos cavalos durante um exame de coluna. Tá? Então, no geral, esses resultados encorajam mais estudos para investigar o uso da locomoção dos cavalos, montados ou não, como indicador de estado afetivo negativo ou mesmo positivo, para ajudar a refinar a avaliação do bem-estar animal. Os cavalos que eram retraídos, eles eram mais relutantes em avançar quando montados, o que pode refletir um estado geral de desamparo aprendido desses cavalos. Tá? E esse estado pode levar a uma diminuição na responsividade à estimulação ambiental, bem como aos auxílios do cavaleiro. Então, os resultados gerais eles sugerem que os cavalos que experimentam um estado de bem-estar comprometido em Bayer, eles podem perceber a equitação de forma mais negativa. E essa percepção é expressão de forma diferente de acordo com a expressão comportamental e postural, sugerindo que a percepção dos cavalos ela pode variar. Tá? Então, como conclusão, os cavalos que não experimentam um estado de bem-estar comprometido em sua baia podem perceber a equitação, aliás, que experimentam, um estado comprometido de bem-estar, eles podem perceber a equitação de forma mais negativa. Então, além disso, a maneira como os cavalos expressam a percepção negativa da equitação difere de acordo com a expressão comportamental e postural de mal-estar precário no estábulo. Então, parece, portanto, necessário continuar explorando a relação entre o estado de bem-estar dos cavalos em seu ambiente de vida, em situações de equitação a longo prazo e em múltiplos contextos, porque já se viu que um estado de alojamento ou talvez de manejo geral pode interferir diretamente nessa percepção desse cavalo durante as sessões de equitação. Então, mais uma vez, demonstrando o que a gente gosta sempre de falar, que o treinamento de cavalo não é o simples momento que você está conduzindo esse cavalo no cabresto ou que está montando esse cavalo. Até mesmo a forma como esse cavalo é alojado, ela interfere no bem-estar desse cavalo e, consequentemente, interfere na expressão desse cavalo durante as sessões de equitação, na forma como esse cavalo vai se manifestar, influenciando, inclusive, a forma de locomoção desse cavalo. Então, fica aí a dica e nos vemos na próxima resenha científica.